prazer, né? Estar aqui mais uma vez com o programa Semeando a Palavra. Como é bom, né, nós podermos falar de Deus, falar do amor de Deus e principalmente viver este amor. Deus, Ele tem com a minha vida e com a tua vida um amor muito grande, né? Pela graça, pelo poder dele que se manifesta todos os dias. Tem uma palavra no livro de Salmos que eu quero compartilhar hoje. Uma palavra que ela é muito importante para nós começarmos a nortear sobre a nossa vida, o amor do Pai para com a nossa vida. Nos Salmos 103, no versículo 13 em diante, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Olha como que Deus é zeloso, né, com a nossa vida. Como que Deus é zeloso com nós. Ele está dizendo que Ele compadece, né? O Senhor, Ele compadece de nossas vidas. Ele vê em nós, homens e mulheres, filhos. Na verdade, Ele nos vê como filhos. Filhos limitados, filhos que sabe que Ele é Deus, mas o Senhor está querendo que nós venhamos ir muito mais além do que saber. Mas o Senhor está falando que aqueles que o temem. E o Senhor sabe também das nossas limitações. Sabe, eu tenho descoberto que nós não temos que ser super homem, né? Super mulher. Porque antes nós tínhamos que ser super alguma coisa. E isso fez com que as pessoas viessem se perder. Porque somos limitados, somos falhos. E fez com que nós venhamos pensar que quando nós erramos, Deus, então, abriria mão de nós. Amados, o amor do Pai, Ele encobre todos os nossos pecados. Isso é muito claro lá em João, né, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, né, para morrer por mim, pecador, por você. Mas Ele tem um desejo de resgatar o homem através deste amor, que é um amor universal. Deus, Ele de várias formas se apresenta para nós. Ele se apresenta como um pai. Ele se apresenta também como um alicerce da nossa vida. Nós estamos muitas vezes perdidos, porque nós começamos a comparar o amor do ser humano, o amor das pessoas que nos rodeiam com o amor de Deus. E muitas vezes quando as pessoas falham, então nós pensamos que Deus está falhando. Nós atribuímos isso a Deus. Mas eu quero te dizer que Deus não falha. Deus é o alicerce, né, das nossas vidas. Ai de nós, queridos, se não fosse esse alicerce. Eu falo que o Senhor Deus, Ele é o meu porto seguro. Ele é o meu porto seguro, né? É nele que eu me encontro, é nele que eu me realizo, porque Ele diz que me conhece e sabe que eu sou pó. Ele sabe da minha estrutura, né? Mas aqui no Salmos 27, 11, ele disse assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por veredas planas por causa dos que me espreitam. Olha bem, Davi, ele pediu ao Senhor para ensinar ele a andar pelos caminhos eternos, né? Então o Senhor pode nos ensinar a andar por caminhos eternos. Não estou dizendo que o Senhor Deus vai nos encaminhar a caminhos de homens, não. Eu estou dizendo a caminhos eternos. Aquele caminho, querido, que todos nós temos que passar, né? Temos que conhecer. Davi, ele estava muito cansado.
Eu acredito que Davi, ele estava tão cansado, que ele debruçou em Deus. Eu gosto muito dessa palavra, debruçar, né? Deus, então, ele acolhe Davi. E aqui diz, Davi ainda fala, guia-me por veredas planas, guia-me por caminhos planos, guia-me, Senhor, guia-me por caminhos eternos. Deus, ele se compadece das nossas fraquezas. Deus, ele se compadece de nós. Olha, tem um Salmos, o Salmos capítulo 8, que é um Salmos assim que eu gosto muito, que fala assim: o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Quem é Deus? Né? Quem é Deus? Quem é Deus para você? Né? Olha bem, amados, neste momento está se fazendo essa pergunta: quem sou eu, quem é você para que Deus se lembre? Nós somos tão imerecedores dessa graça, né? Desse poder de Deus. Olha bem quantas vezes que os discípulos ali andando com Jesus, os discípulos não estavam reconhecendo, né? Eles não reconheciam como deveria a posição deles. Mas eu e você somos muito importantes, né? Jesus por muitas vezes falou isso com os discípulos, ao ponto de Jesus querer ficar no meio deles. Assim também é eu e você hoje, né? Quem é, né? Quem é você? Né? Quem sou eu? Quem é Marli? Ninguém, né? Muitas vezes nós achamos que somos alguém, né? E buscamos então uma atenção, né? Buscamos ser reconhecido, mas nós não somos nada, né? E isso é bom que nós nem sofremos, porque quando você não é nada, você então não tem muito com que se sustentar, né? Nós somos simplesmente filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu estou lembrando de uma pastora que precisava colocar lá no seu release, ela precisava de colocar quem ela era, o que ela fazia, né? A sua importância. E ela começou então a pensar, eu sou isso, eu sou aquilo. E de repente ela começou a ver que tudo era passageiro. E por final então, procurando falar de quem ela era, ela disse, coloca lá que eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Na verdade, este é o título verdadeiro, meu e teu. Este é o nosso verdadeiro título. Quem que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nós somos servos de um Deus vivo e poderoso. Sabe, esses Salmos do capítulo 8, ele me chama muita atenção quando o Senhor fala que Ele nos fez, e Ele nos fez filhos, e Ele nos construiu, escreveu a nossa história. Olha, Ele escreveu os nossos dias. Aí nós vamos nos perguntar, né? Por que eu tenho vivido essa vida hoje? Será que Deus escreveu a minha história como eu tenho vivido hoje? No meio de tantos, né? No meio de tantas decepções, o Senhor escreveu essa parte. Eu quero te dizer, querido, que Deus escreveu uma linda história para nós vivermos junto com o seu Filho. E o Senhor escreveu uma história para nós vivermos como igreja, né? Mas nós optamos para fazermos da nossa maneira. Queridos, da nossa maneira não dá certo. Da nossa maneira não dá certo. Você pode refletir isso agora. Quantas vezes que você traçou os seus caminhos e os seus planos? E o Senhor disse que os planos do homem são frustrados, mas aqueles que procuram fazer a sua vontade,
esse será bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor. Aí nós vamos ver como nós somos importantes. Talvez você não é importante para o A, para o B. Talvez os seus caminhos hoje foram traçados, para passar para outro lugar. Mas eu quero te dizer que quando você está no centro da vontade de Deus, você então se sente filho. Quando você está no centro da vontade de Deus, você se sente filho. Mas sentir-se filho, nós temos que então viver como filhos de Deus. Nós não podemos ter isso como slogan. Eu sou filho de Deus, mas vive numa vida que não parece que é filho de Deus, porque não parece com o Pai. Então nós precisamos parecer com o Pai, Parecer com o Pai. Olha, Deus, Ele se compadece de nós. Eu tenho essa certeza. Eu tenho visto as minhas limitações. Quando eu falo de super alguma coisa, eu estou falando de experiência própria, Nada melhor do que você falar de você mesma. Eu lembro que eu me via, obrigada a ser super, a não falar o que eu pensava. E eu ficava ali me resguardando porque eu queria ser vista de uma outra maneira. Aí hoje eu consigo ver que como filha de Deus, eu tenho compromisso com as verdades de Deus. Eu tenho compromisso de viver o Evangelho. Mas eu também vejo o quanto eu sou falha, o quanto eu sou limitada. E isso me faz chegar mais perto de Deus. Isso me faz chegar mais perto do Senhor. Porque eu sei que nele, somente nele, eu vou encontrar tudo aquilo que eu preciso. E Ele, então, Ele é a minha fonte. Queridos, o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte. Fonte inesgotável. Quanto mais eu bebo dele, quanto mais eu me encontro nele, quanto mais eu me envolvo em Deus, mais eu encontro quem é a Marli, Quem sou eu, Quem somos nós? Quem somos nós? Vamos refletir sobre a palavra. Vamos voltar, às Santas Escrituras. Vamos tirar esse peso que foi nos colocado. E vamos ser filhos. E vamos ser filhos de Deus. Filho, olha, eu vejo que... Eu quero agora falar um pouquinho sobre filhos, Eu tenho filhos, então eu posso até dizer que cada um dos filhos, cada um de nós somos diferentes um do outro. Mas tem aquele filho, Todos nós temos... Aquele que chega, aquele que elogia, aquele que fala, aquele que quer estar mais perto, Então esse filho, muitas vezes, é o que mais nos atrai. Não que não haja amor com os demais, mas a nossa atenção volta para aquele que está nos atraindo, De repente, a criança, ela aprende a fazer alguma coisa, ela começa a querer dançar, ela começa a querer cantar, ela começa a fazer as coisas engraçadinhas, e isso então nos atrai. Isso chama a atenção de nós como pais. Eu vejo que o Pai amoroso, o Deus Pai, quando nós o atraímos, quando nós queremos o atrair, E fazemos muito, talvez para mais do que se faz no dia a dia. E queremos adorar Deus de maneira extravagante. E queremos fazer algo para falar, Pai, eu te amo, Eu vejo que o Pai também, ele tem essa ação. Essa parar e falar, olha filho, eu estou aqui. O Pai quer ser reconhecido pelo filho, O Pai deseja ser reconhecido pelo filho. O Pai quer ser importante para o filho, viu? Então, precisamos
aplainar nossos caminhos, né? Temer a Deus acima de tudo. O que é o homem? Olha bem os Salmos 8. O que é o homem para que lembres dele? Olha, nós somos filhos de Deus. E o Senhor escreveu uma história para nós vivermos. E quando nós vivemos uma história que nós achamos que é a melhor para nós, e que nós começamos a fazer as nossas escolhas, né? Porque pelo livre-arbítrio eu faço as minhas escolhas. Eu escolho os meus caminhos, eu escolho o que eu quero, o que eu vou, né, conquistar. Eu começo a traçar a minha vida e lá na frente eu vejo que eu não posso continuar sozinha. Somente Deus, somente Ele que tem um plano perfeito para mim e para você. Para mim e para você. Eu estava conversando com um rapaz dentro de um centro de recuperação. E esse moço, ele começou a me dizer, né, toda a sua história, começou a contar a sua história. E por várias vezes ele dizia, olha, eu quis casar, eu escolhi a esposa, eu escolhi minha religião, eu escolhi a minha vida, eu escolhi meu trabalho, e foi falando, escolhi a minha profissão, e ele foi dizendo que ele escolheu todas aquelas coisas. E eu disse para ele, sim, e qual delas que deu errado? Porque quando você escolhe, você deve ter alguns critérios, né? Qual foi o critério que você deixou de colocar numa das suas escolhas? Ele disse, pastora, na verdade, eu quis viver a minha vida, mas um dia, no meio das minhas escolhas, eu deparei com um vazio e uma solidão. E quando eu me deparei com esse vazio, com essa solidão, eu tentei preencher. E quando eu tentei preencher, eu preenchi com as drogas. E eu me perdi. Aí eu me perdi. E ele começou a dizer, olha, eu fui perdendo tudo o que eu havia conquistado. Eu perdi a minha esposa, eu perdi as minhas 2 filhas, eu perdi a minha profissão, eu perdi a minha alegria, eu perdi tudo. E eu disse, hoje, o que você pensa? Ele falou, pastora, sem Jesus eu não posso ir a parte alguma. Sem Jesus eu não posso ir a parte nenhuma. Olha, querido, nossas escolhas, muitas vezes, são escolhas que não agradam a Deus. Mas o Senhor, Ele nos respeita e nos deixa nós irmos. Mas lá na frente, nós vamos ver que não escolhemos certo. Porque quem nos conhece é Deus. Quem nos conhece é Deus. E Ele já escreveu para mim e para você uma história. Mas Ele escreveu uma linda história. Ele escreveu para mim e para você dias e dias para ser vivido com Ele, para Ele e por Ele e para a glória dEle. Olha, amados, é aí que eu posso dizer aonde, né, eu parei, aonde eu decidi parar. Porque quando eu falo que eu também estava andando, eu estava dizendo, eu sou cristã há muitos anos, e eu já estava querendo, né, fazer do meu caminho, fazer desse caminho maravilhoso que o Senhor escreveu, eu queria fazer os meus caminhos. Por que as pessoas se perdem dentro da igreja, no Evangelho, e se frustram? Porque elas não param para fazer uma retrospectiva da sua vida. E elas acham então que é Deus que falhou. É Deus quem falhou. Deus não falhou. Quem falhou foi eu.
Mesmo no meio cristão, Deus, Ele nos dá essa liberdade de escolha. E essas interrogações hoje no meio da igreja, no coração das pessoas, tem sido, olha, pelo menos uns 70% das pessoas estão com essa interrogação. Aonde Deus falhou comigo? Eu sou bom? Casei certo? Casei com um cristão ou casei com uma cristã? Não vivo bem? Né? Vou para a igreja todos os dias, levo os meus filhos para a igreja todos os dias, mas não sou uma pessoa realizada. É porque ser realizado, eu tenho que andar nos caminhos do Senhor. Primeiro, buscai o reino de Deus. Primeiro, buscai o reino de Deus. E as outras coisas o Senhor nos dará por acréscimo. O Senhor Deus nos dará por acréscimo as outras coisas. E nós queremos as outras coisas, e se der, nós vamos implantar o reino de Deus. Vamos inverter esse valor. Vamos inverter essa fase, para que as coisas venham funcionar da maneira de Deus. Meditando então nos Salmos, você então vai ver que você é tão especial, você é tão amado, você é tão querido por Deus. Deus não nos abandona, né? Deus não nos abandona, Ele nos ama e nos ama de maneira tremenda. Que Deus, querido, venha te abençoar, né? Que Deus venha nos amadurecer para esse tempo, né? Eu falo que é um tempo bom de Deus nas nossas vidas, essas oportunidades que nós estamos tendo de estarmos juntos aqui, falando de uma graça como esta, que vem como um bálsamo neste lugar, né? Que entre aí aonde você está agora, quem sabe no escritório, na sua casa. Amado, eu quero te dizer que o Senhor, Ele te ama e te ama de maneira especial. Deus te abençoa, Deus te abençoa. Viva Cristo, né? O nosso Senhor na nossa vida, na nossa casa, né? No seio da nossa família. Que o Senhor Deus venha acrescentar dias e dias de alegria na sua vida e na sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vamos neste momento, né, orar ao Pai. Volta a sua mente, né? Volta o seu coração a Deus. Se você hoje precisa receber uma oração porque está magoado, se você precisa receber uma oração porque está frustrado, eu quero te dizer que Deus mudou a minha vida. Deus muda a tua vida também. A oração funciona e a oração, na sua eficácia, pode trazer um efeito de libertação e de graça sobre nós neste momento. Fecha os teus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero agradecer ao Senhor, agradecer por este tempo que o Senhor reservou para nós semearmos a Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é verdade. A Tua Palavra, ela é a essência do Teu amor. Senhor, venha trazer essa essência no coração deste que neste momento ora comigo, crendo que o Senhor está fazendo um grande milagre. Meu Deus, neste momento, eu quero apresentar ao Senhor esta vida, ó Pai, que se encontra, ó Deus, com uma necessidade específica. Meu Deus, que precisa de um milagre, que precisa de uma bênção. Ó Deus, este que neste momento está, ó Pai, orando, ó Deus, e clamando para que a Tua misericórdia venha alcançar
abraçar, ó Pai. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ó Deus, e este que acaba de ouvir uma palavra, meu Deus, que venha a ser uma palavra rema para ele. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu coloco este diante do Senhor e abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, meu Pai. Meu Deus, este que se perdeu, que decepcionou, ó Deus, este que desviou do Evangelho, meu Deus, ele seja chamado pelo nome. Meu Deus, que ele seja chamado pelo nome, porque ele é um filho muito amado. Ele é um filho muito amado. No Salmos do capítulo 8, o Senhor está dizendo que ele é um filho amado, um filho que o Senhor preocupa com ele, um filho que o Senhor quer o abraçar. Meu Deus, mas eu oro agora para que o teu Espírito venha quebrantá-lo, venha abençoá-lo. Meu Deus, é no nome de Jesus agora que eu oro e eu também te agradeço, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel na tua palavra e o Senhor vela para que ela se cumpra. No nome de Jesus, nós oramos e também te agradecemos. Amém e amém.